O calor do verão pode ser difícil para os gatos, por isso devemos garantir que eles permaneçam confortáveis. As temperaturas com as quais os gatos podem lidar são diferentes daquelas que os humanos podem tolerar. Então, você deve ter isso em mente ao avaliar como seu gato está lidando. Os gatos não irão até você diretamente quando algo estiver errado. Para proteger o seu gato da insolação e da desidratação, fique atento à temperatura no interior e no exterior. Portanto, os gatos podem lidar com um clima quente. Os gatos podem lidar com um clima mais quente melhor do que nós, porque sua temperatura corporal média fica entre 37,8 e 39,2 graus Celsius, enquanto os seres humanos têm uma temperatura média de 37 graus Celsius. No entanto, as coisas se tornam mais perigosas se a temperatura exceder a temperatura média do corpo. É improvável que um gato morra de repente quando a temperatura sobe acima de 37,8, e um gato saudável pode sobreviver desde que tenha água suficiente. Além disso, os gatos têm uma melhor chance de regular a temperatura do corpo se estiverem acostumados ao clima quente. De acordo com a psicobiologia do desenvolvimento, os gatos se tornam homeotérmicos se expostos a certas temperaturas desde pequenos. Ainda assim, é importante monitorar seu gato se as temperaturas do ambiente subirem acima de 37,8, pois a desidratação e a insolação são riscos significativos além desse ponto. Se a temperatura ultrapassar os 40,5, faça o que puder para resfriar o seu gato. E como o calor e a umidade afetam os gatos? Ao garantir que as temperaturas são ideais para o seu gato, a umidade é tão importante quanto os níveis de calor do ambiente. Dependendo do nível de umidade, seu gato vai desidratar ou ter insolação. Os gatos têm glândulas sudoríparas para ajudá-los a se refrescar e regular a temperatura corporal. Em condições normais, o suor puxa o calor do corpo do gato à medida que evapora. No entanto, esse mecanismo biológico eficaz causa problemas se o ambiente estiver excessivamente seco ou úmido. Quando o ambiente está muito quente e seco, o gato perde muita água, resultando em desidratação. No entanto, se houver muita umidade, o suor não será capaz de evaporar rápido o suficiente. Como já há muita umidade no ar, não haverá capacidade extra para o suor do gato. Se o gato não puder expelir umidade suficiente, seu corpo não esfriará, resultando em insolação. O índice que mede o calor e a umidade é chamado de temperatura do bulbo úmido. Nenhum estudo formal determinou a temperatura máxima de bulbo úmido que os gatos podem tolerar. No entanto, podemos fazer uma estimativa, porque a temperatura máxima do bulbo úmido que os seres humanos podem tolerar é uma temperatura máxima de 35 graus Celsius. É possível que os gatos possam tolerar uma temperatura de bulbo úmido mais alta do que os humanos. Uma vez que a temperatura do bulbo úmido começa a subir em direção a 35, você precisa resfriar seu gato. Você pode medir a temperatura do bulbo úmido envolvendo um termômetro em um pano molhado. Ou você pode usar uma calculadora que usa umidade relativa e temperatura para encontrar uma solução. E como faço para saber se o meu gato está muito quente? À medida que o verão chega e a temperatura aumenta, você deve garantir que seu gato não experimente problemas de saúde relacionados ao calor e doenças físicas. Quando seu gato está desidratado ou tem insolação, ele irá apresentar os seguintes sintomas: vômito, patas suadas, uma temperatura corporal acima de 40,5, letargia, ofegante, um batimento cardíaco rápido, tremores, convulsões, babando, mucosas vermelhas, tontura, inquietação, agressão, perda de apetite e estômago quente e axilas. Mesmo que as temperaturas ainda não tenham atingido 37,8, se o seu gato é uma raça de pelo longo, você deve verificar se há sinais de desidratação e insolação. Raças de pelo comprido como birmaneses e gatos persas têm pelagem longa porque vêm de lugares onde as noites são frias ou ao inverno sazonal. Eles não se saem bem no calor extremo. Suas pelagens longas obstruem demais suas glândulas sudoríparas, o que significa que eles não podem se refrescar tão facilmente quanto outras raças de gatos. Mesmo que seu gato não saia durante os meses quentes de verão, ainda é importante manter a temperatura interna fria. Os gatos domésticos adoram o calor e estão sempre procurando-o.
É por isso que tomar sol é seu passatempo favorito, e eles nunca deixam uma oportunidade de se deitar em um pedaço quente de luz solar e ir para o lixo. No entanto, esse instinto pode levar a problemas. Deitar-se ao sol faz com que a temperatura do corpo do gato aumente. Antes que o gato perceba, sua temperatura corporal pode atingir níveis críticos. Se o resto da casa não estiver fresco o suficiente, ele terá problemas para retornar sua temperatura corporal aos níveis normais. Monitore seu gato durante o verão, mesmo que ele fique dentro de casa. Se você tiver que deixar seu gato sozinho por horas, feche as cortinas e mantenha o ventilador ou ar-condicionado ligado. Em qual temperatura ambiente é muito quente para os gatos? Os gatos não podem tolerar uma temperatura ambiental acima de 37,8 graus Celsius. Passado esse ponto, eles correm um risco de superaquecimento, uma vez que o ambiente está elevando a temperatura corporal. Eles também têm problemas para se manter frescos quando a temperatura do bulbo úmido se aproxima de 35. Durante o tempo sufocante, certifique-se de que há pelo menos um cômodo em sua casa onde seu gato possa se refrescar. Salas sombreadas onde a luz do sol não entra geralmente são frias, então mantenha seu gato nessas áreas. E quão quente é muito quente para gatos que têm acesso à rua? Gatos que amam o ar livre precisam ser mantidos dentro de casa durante o tempo muito quente. Se as temperaturas externas ultrapassarem 37,8 e a umidade relativa for alta, um gato corre o risco de sofrer insolação. Um gato estar ao ar livre enquanto as temperaturas estão altas é perigoso. A exposição direta à luz solar elevará a temperatura corporal do gato em muito mais do que ele pode suportar. Mesmo que o gato permaneça na sombra, o calor do sol pode ser refletido em objetos no chão, e esse calor afetará seu gato depois de ficar ao ar livre por muito tempo. Deixar de fora a água também não funcionará, pois o calor a aquecerá. Embora ajude na desidratação, a água morna que entra no corpo de um gato já quente não o ajudará a esfriar. Verifique frequentemente a temperatura durante o verão. Às vezes, não podemos dizer com precisão o quão quente está lá fora porque passamos nosso tempo em casas, carros e escritórios com o ar-condicionado ligado. Então, mesmo que não pareça tão quente para você, não deixe seu gato do lado de fora se você mora em uma área onde as temperaturas ficam altas. Os gatos mais velhos são muito piores em clima quente do que os gatos mais jovens. À medida que seu corpo fica mais fraco e eles começam a desenvolver problemas nos órgãos, é mais importante do que nunca que seu gato permaneça em uma temperatura uniforme e um nível de hidratação adequado. Certas doenças, como a insuficiência renal, podem desencorajar os gatos de beber água, o que aumenta o risco de desidratação durante o tempo quente. Como os gatos idosos têm órgãos mais fracos, a probabilidade de que eles sofram falência devido à insolação é maior. Os gatos são considerados idosos quando têm 11 anos de idade. Se você tem um gato em torno dessa idade, seja mais vigilante durante o verão, mesmo que ele pareça feliz e saudável. Se seu gato está sendo tratado por uma doença, observe os sinais de problemas relacionados ao calor. E quais gatos não toleram bem o calor? Além de ser velho e ter pelagem longa, outros fatores podem dificultar a tolerância ao calor de um gato. Esses gatos não prosperarão em temperaturas acima de 35 graus Celsius, então você precisa ajudar a resfriá-los, mesmo quando a temperatura não parece tão quente para você. Aqui estão alguns casos de gatos que não toleram bem o clima quente. Número 1. Gatos obesos. Gatos obesos mantêm temperaturas corporais mais altas do que gatos que têm um peso saudável. Isso significa que é mais difícil para eles superaquecerem e muito mais difícil de resfriar. Número 2. Gatos braquicefálicos. Gatos com focinho curto têm dificuldade em resfriar. Quando o seu ambiente é quente e úmido, eles não conseguem respirar corretamente, resultando em respiração ofegante e desidratação excessivas. Número 3. Filhotes. Os filhotes não podem regular a temperatura do corpo até que tenham 4 semanas de idade. Para se refrescar, eles confiam em sua mãe para lambê-los e prepará-los. À medida que a saliva evapora, ela esfria o corpo. E como os gatos se refrescam? Os gatos se refrescam suando, dormindo, se lambendo e ficando ofegantes. Os gatos têm glândulas sudoríparas em certas partes de seus corpos. A maior parte é coberta de pelos, de modo que as glândulas sudoríparas que têm o maior efeito de resfriamento estão nas patas.
De acordo com a Science, os gatos podem baixar a temperatura do corpo quando dormem. Os gatos também se lambem mais no verão, já que a saliva que evapora do seu corpo fornece um efeito refrescante. Além disso, eles ficam ofegantes quando as coisas ficam muito quentes para permitir que a saliva evapore da língua. Portanto, aqui estão algumas dicas para manter seu gato fresco durante o verão. Para evitar a desidratação e insolação em gatos, você pode fazer o seguinte: deixe o ventilador ou ar-condicionado ligado, incentive a beber, fornecendo água corrente fresca, não água parada, obtenha um tapete de resfriamento, feche as cortinas para manter a casa fresca e cuide do seu gato com um pano molhado. Se o calor do corpo do seu gato continuar aumentando, entre em contato com um veterinário para orientação. Um problema de saúde pode impedir que seu gato regule o calor do corpo adequadamente, como tumores das glândulas sudoríparas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.